São redes em nuvem, computação em nuvem. Pessoal, parem para pensar uma coisa. Quando vocês chegam em casa, conectam o seu celular na tomada para carregar, vocês sabem exatamente como a usina hidrelétrica gera aquela eletricidade? Vocês se preocupam em comprar e manter um pedaço daquela usina? Claro que não. Vocês só consomem a energia e pagam a conta no fim do mês. A computação em nuvem é exatamente isso. Mas para o poder de processamento e armazenamento e software, é a eletricidade digital. Assim como existem diferentes níveis de serviços de utilidade pública, a nuvem também tem. E vamos à analogia definitiva: LAS, infraestrutura como serviços. O terreno e a ligação da água e energia, analogia. A concessionária de entrega um terreno virgem com água e energia brutas, chegando até o limite da sua propriedade. Na prática, o provedor de nuvem, entre parênteses AWS, Azure, Google Cloud, entre parênteses, dialoga servidores virtuais, rede e armazenamento. Isso significa que são servidores terceirizados, porque você não tem como obter um servidor naquele momento. Então se torna automaticamente um servidor terceirizado. Você é responsável por tudo que construir em cima disso. O sistema operacional, os aplicativos, os dados, é um controle total, mas com mais trabalho. Vamos lá. Isso significa o seguinte: que da mesma forma que você não precise, vamos dizer assim, pagar, investir em manutenção de um servidor porque você não tem, então a Microsoft, a Google ou a Amazon, ela faz tudo isso para você. Mas pro outro lado, você se torna o responsável pelos dados. Tá entendendo? Do outro lado da moeda, é como diz as minhas outras analogias, que assim como na vida sempre tem, da mesma forma, os dois lados de uma moeda, tá? Se você pegar um lado da moeda quanto o lado da cara e coroa, ela sempre tem dois lados binários, Tem a parte frontal e a traseira, E dessa forma, como no contexto de servidores, eles têm dois lados. Os lados de hardware é a parte da empresa, quanto da Microsoft, da Google, da Amazon, da Azure, e assim vai indo de outras empresas grandes, famosas. Já no contexto de dados, do que você faz na internet, é da sua responsabilidade em risco, tá? Vamos lá. O PaaS, P-A-A-S, PaaS, plataforma como serviço, entre parênteses. O prédio com tudo pronto, analogia, é como alugar um andar em um prédio de escritório novo. A estrutura já está lá. Paredes, tomadas, ar-condicionado, banheiros. Na prática, a nuvem fornece um ambiente pronto. Sistema operacional, banco de dados, ferramenta de desenvolvimento para você construir e rodar os seus aplicativos. Você só se preocupa com o seu código e não com a manutenção do prédio. É a mesma coisa, como eu falei anteriormente, em relação aos servidores,
tá? O servidor por si só, ele está incluso ao mesmo tempo no contexto da nuvem, porque quando você está armazenando as coisas de um celular em nuvem, por exemplo, essa nuvem ao mesmo tempo tem um servidor por trás. Então tem um servidor que é de hospedagem, que é outra coisa, para você entender que existe várias alternativas de tipos de servidores, que é aí que a gente vai entrar em um contexto de Big Data, que é quando tem aquele ambiente enorme de servidores. De um lado temos os servidores de hospedagens, de sites para obter o acesso. Tem os servidores que é do banco de dados, tá? Por exemplo, quando você baixa um aplicativo e acessa aquele aplicativo, por trás daquele aplicativo tem um banco de dados. Já por outro lado temos os servidores que é em nuvem, que é onde você tem um certo espaço disponível, por exemplo, para armazenar as coisas, os dados no seu nome. Assim como, por exemplo, da analogia da plataforma como serviço, que ele fala do prédio com tudo pronto, é a mesma coisa de você apenas consumir, por exemplo, o frigobar, se eu não me engano o nome, é frigobar. Imagina que a geladeira daquele apartamento tá tudo cheio, você não gastou, né? Você chegou lá no apartamento, tudo pronto, a cozinha tudo cheia de coisas para você consumir e fazer a sua comida maravilhosa. Isso é como se fosse, né? Recursos, tá? Recursos para você consumir, e lá vai estar registrado. Por exemplo, da mesma forma que você tem a nuvem, por exemplo, da Microsoft, da Google, da Apple, você tem um limite. Por exemplo, é a mesma coisa você ter um apartamento que você pode consumir tantas coisas. A partir dessas coisas que você passa do limite, acaba se tornando o quê? Pago. Você acaba sendo obrigado a pagar o que você consumiu, se baseando nessa analogia. Entenderam? Voltando para nossa conversa aqui. Vamos falar novamente sobre o prédio com tudo pronto. A analogia com um lugar é como alugar um andar em um prédio de escritório novo. A estrutura já está lá: paredes, tomadas, ar-condicionado, banheiros. Na prática, a nuvem fornece um ambiente pronto. É o que eu estava falando para vocês, que eles oferecem o sistema operacional, banco de dados, ferramentas, desenvolvimento e tudo que vocês possam imaginar. Para você construir e rodar seus aplicativos, você só preocupa com seu código e não com a manutenção. Esse que eu quero dizer na analogia sobre os produtos da analogia, por exemplo, supondo, tá, que você tá lá no seu prédio tudo pronto. Imagina na cozinha, você vê aquela cozinha cheia de tudo que você gostaria de consumir. A partir do momento que você consome uma parte daqueles produtos, é como se fosse um armazenamento. Você tem um certo limite para consumir. A partir daquele limite, você se torna o quê? Obrigado a pagar. Porque, por outro lado, eles precisam desse dinheiro para manter os servidores. Porque nenhum servidor, por si só, por mais que para nós aqui, como usuário, por exemplo, aparenta ser totalmente gratuito, a ponto das pessoas
não perceberem que até o servidor envolve sim gastos, prejuízos financeiros, economicamente. Então, eles precisam receber por isso para manter o servidor, até mesmo para realizar manutenção, aumentar o armazenamento, que muitas vezes precisa aumentar acrescentando a mais de novos servidores. Entenderam? Vamos lá. Por que essa revolução é tão poderosa? Escalabilidade aumenta ou diminua o volume da torneira. Vamos lá, ó. Escalabilidade, entre parênteses, aumente ou diminua o volume da torneira. Precisa de mais poder. Em segundos, você abre o registro e tem mais capacidade. O que ele quer dizer é o seguinte, que, olha só, a escalabilidade, entre parênteses, ele pode aumentar ou diminuir o volume da torneira. Da mesma forma que você abre a torneira da pia, por exemplo, da mesma forma que sai água fraca ou forte, e assim como os dados, os servidores, ele tem esse poder de ser configurado para ter um certo limite de capacidade. Ele pode ter a velocidade um pouco mais lenta, porque exige um certo custo para manter o servidor. Muitas vezes, para não ter tanto custo, a velocidade é baixa, ou muitas vezes para você pagar por uma potência maior, né, com mais velocidade, o custo é mais alto. Então, quanto mais você consome aquele tipo de serviço, você está gerando sim, por outro lado, investimento para manutenção daquele servidor, porque você está consumindo, seus dados estão percorrendo da sua casa até o poste da esquina lá da rua, indo até o servidor. E por outro lado, o servidor ele precisa de manutenção, como eu estava falando anteriormente. E com esse custo de consumir a internet, os serviços online, eles são revestidos, né, investidos nessa questão de servidores, até mesmo para realizar backup, atualizações, manutenção e muitas outras coisas. Vamos lá. Pay as you go, entre parênteses, pague pelo que consumir. Assim como a conta de luz, você paga apenas pelos recursos de computação que efetivamente usou. Se desligar um servidor virtual, para de pagar por ele. Alta disponibilidade. A eletricidade nunca cabe. Os grandes provedores têm data center espalhados pelo mundo. Se um deles tem um problema, seu serviço migra automaticamente para o outro, sem interrupção, como se a luz nunca apagasse. Foco no negócio, entre parênteses, pare de ser eletricista. Ao invés de sua empresa gastar tempo e dinheiro gerenciando servidores físicos, sendo eletricista, ela pode focar totalmente no que realmente importa: o seu produto, o seu aplicativo, o seu negócio. Então, resumindo, a revolução, a computação em nuvem transformou a tecnologia de um produto físico, entre parênteses, que você compra e guarda, em um serviço utilitário que você consome sob demanda. Ela democratizou o acesso a um poder de computação que antes só as grandes empresas tinham. Agora eu quero ouvir de vocês. Qual o serviço em nuvem SaaS você
mas usa no dia a dia sem nem perceber. O Netflix, o Google Fotos, o iCloud. Comenta aí. Para os desenvolvedores, já experimentaram o LAS ou PaaS? Antes de você precisava ser dono de uma usina para ter energia. Hoje você só precisa de uma tomada. Antes você precisava comprar um servidor para ter um site. Hoje você só precisa de um navegador. Bom, rapaziada, deixo essa reflexão para vocês. Eu espero que tenham gostado do conhecimento. E espero que tenham gostado. Comente para que eu possa saber se tem alguma coisa para melhorar, né? Eu sempre estou à disposição a ouvir o feedback de vocês. E tamo junto. Forte abraço. Tamo junto. E não esqueça de notificar aquele sininho para não perder as notificações, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo.